Olá pessoal, iniciando mais um programa Despertar da Liderança e hoje o tema que nós vamos tratar é diferença entre um líder e um chefe. Porque muitos pensam que são líder, mas na verdade eles se colocam na posição de chefe. E muitos, eles querem ser chefe, mas não sabem que na verdade precisam ser um líder. Porque esse termo, na verdade, chefe, ele é mais pro negativo do que pro positivo, porque hoje nós vamos tratar essas diferenças de um líder e um chefe. E você precisa se tornar um verdadeiro líder e deixar muitas vezes algumas atitudes de chefe. Né? A importância de você saber isso é que muitas vezes você tem atitudes de chefe, só que os seus liderados precisam de um líder. E um líder, ele faz o liderado, a equipe, chegar mais longe motivada, faz chegar mais longe com mais resultados de uma forma que eles queiram chegar. Agora, o chefe até faz a equipe chegar com mais resultado, até faz a equipe chegar mais longe. Só que o problema é que a equipe vai desmotivada. O problema é que a equipe ela não vai porque ela quer, ela vai porque ela é obrigada. E isso é muito perigoso. Então, primeiro tópico que eu marquei aqui é que um chefe, na questão de autoridade, ele manda e ele espera a obediência. Porque na cabeça dele não tem isso. Não, o liderado ele não tem que fazer por algum motivo. Eu não tenho que explicar o porquê para o meu liderado. Eu não tenho que dar nenhuma razão para o meu liderado fazer. Ele tem que fazer e pronto. Sendo que um líder ele pensa diferente. Um líder ele inspira. Um líder ele não obriga o seu liderado a fazer. Então essa é a diferença na questão de autoridade. Porque a autoridade ela é conquistada. A autoridade ela não é colocada goela abaixo. Tem pessoas que ela tem essa mentalidade. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. E ai se o meu liderado não fizer, ai se a pessoa que está subordinada a mim não fizer. Então é uma mentalidade de chefe. Você precisa ter uma mentalidade de líder, você precisa inspirar o teu liderado a fazer. O teu liderado ele tem que querer fazer aquilo. Nós temos que pensar assim, as pessoas elas passam a maior parte do tempo no trabalho. As pessoas elas passam 8 horas do dia, 10 horas do dia, às vezes até mais horas no serviço. Vão para casa descansar e depois, simplesmente, o que acontece? Dormem. Não tem aquele tempo em casa, não tem um tempo de fora da área de trabalho superior ao tempo de trabalho. Então, por isso que um líder ele precisa incentivar os seus liderados. Por isso que um líder ele precisa inspirar, por isso que não pode ser de goela abaixo, por isso que não pode ser algo obrigado, tem que ser algo que o líder ele passa essa inspiração. E quando o líder ele passa essa inspiração para os seus liderados, ele conquista respeito pelo exemplo. Porque um líder ele sabe que não dá para obrigar o seu liderado a fazer algo. Eu fiz uma entrevista uma vez em que a pessoa entrevistada ela estava falando que a sua supervisora ela via que ela estava acumulada de serviço, que ela estava precisando de ajuda e ficava mexendo no celular, mas obrigava ela a ter resultado. Então, como que um liderado vai estar motivado com isso? Como que um liderado vai querer fazer algo pela empresa, vai querer fazer algo pela equipe, se o líder não mostra pelo exemplo? Se o líder fica no celular, mas cobra resultado. Então, um líder ele precisa inspirar, um líder ele precisa estar ali na atividade, ele precisa dar o exemplo. Não tem como eu cobrar horário do meu liderado se eu chego atrasado. Não tem como eu cobrar uniforme se eu esqueço de vir de uniforme. Não tem como eu cobrar, você precisa dar uma caprichada no visual, né? Pentear o cabelo, fazer algo simples, se eu não faço isso. Então é questão de exemplo, é questão de inspirar pelo exemplo, conquistar o respeito. Muitos querem ser amado. Muitos líderes procuram ser amado pelos seus liderados, procuram ser admirado pelos seus liderados. Mas, na verdade, o líder ele precisa procurar ser respeitado. E você vai ser respeitado se você dar o exemplo. Você vai ser respeitado se você não obrigar, mas você inspirar os seus liderados a fazer as coisas. Então, segundo tópico, o chefe, ele centraliza tudo através do controle. Ele é muito controlador, ele quer controlar as coisas. Então, por ele querer controlar, ele centraliza tudo nele. E às vezes o chefe pensa assim, eles não vão fazer como eu faço. Eles não vão desenvolver da maneira que eu desenvolvo. Como eles não vão desenvolver da maneira que eu desenvolvo, eu faço. Eu mando tudo centralizar em mim. Eu não consigo desenvolver os meus liderados. Então, os meus liderados eles não vão ter autonomia para realizar algumas tarefas. Eu faço e se eu não fizer, eles não podem fazer. Por exemplo, às vezes precisa tomar alguma decisão urgente, só que o líder não está ali. Os liderados, como eles têm essa visão, que se eles fizerem,
eles vão ser criticados, eles vão ser condenados, eles não fazem. E aí os liderados ficam infantilizados, eles só fazem na presença do líder, como criança que só faz na presença do pai, porque eles não foram treinados a ter essa autonomia para tomar decisões. E o líder, o chefe centralizador, ele fiscaliza tudo. Ele fala, você faça isso daqui. Ele dá uma tarefa para o seu liderado fazer. E fala, só que depois eu quero conferir se o que você fez está certo. É claro que a conferência é boa, só que ele confere tudo, porque não confia no liderado. Existe um processo de aprendizado, existe um processo de você ensinar algo para o seu liderado. E quando você consegue ensinar, e ele aprende, não precisa ficar ali no pé olhando, conferindo tudo que o liderado faz. Você pode fazer uma conferência geral, mas não aquela conferência de questão de ser centralizador, de ter o controle. E por fiscalizar tudo, centralizar tudo no chefe, o chefe, ele cobra constantemente. Então, a cada 5 minutos, daí, você fez a planilha? Aí o liderado, ele pensa assim, muitas vezes ele quer até xingar o chefe. Né? Ele pensa, pô, já não falei para ele que eu ia entregar às 11 horas, agora é 9, por que está me cobrando novamente? Toda a vida eu entrego no horário, nunca trazei. Por que essa cobrança? O liderado ele não entende e acaba desmotivando o liderado. Agora o líder é diferente. O líder ele sabe qual é o processo de aprendizagem. Ele sabe qual é o processo de delegação de tarefas. E ele segue exatamente o processo. E quando o líder segue o processo, ele sabe que o liderado aprendeu. Ele pode até fazer alguns testes no começo e conferir algumas coisas. Mas depois que ele enxerga que o liderado aprendeu, ele não fica tanto em cima ali e ele consegue resolver outras atividades. Porque ele seguiu um processo de delegação para o seu liderado. Então ele acompanha, mas acompanha de forma justa. Ele acompanha, ele pega os relatórios, ele dá uma olhada, mas não é aquela cobrança excessiva, não é aquela cobrança como se o seu liderado fosse uma pessoa incompetente, que vai fazer errado, que vai prejudicar. É uma cobrança diferenciada, é uma cobrança de um líder. E um líder, ele inspira confiança porque ele confia no seu liderado. Então, a diferença de um chefe para um líder nesse ponto é que o chefe, ele é controlador e o líder, ele confia na equipe. O chefe, ele manda no tópico anterior. O líder, ele inspira. Outro tópico. No foco, o chefe é foco no resultado. O líder tem o foco nas pessoas. O chefe ele só pensa no resultado, só pensa em números, só pensa se vai bater meta, se vai alcançar, se está dando resultado. Só que o líder é diferente. O líder ele sabe que muitas vezes o liderado está passando por uma dificuldade e precisa conversar. Precisa desabafar, precisa de um acompanhamento psicológico muitas vezes, precisa de um feedback, precisa trocar uma ideia, precisa sair e tomar um café. Então, o líder ele tem o foco nas pessoas, o chefe tem o foco nos resultados. Isso. E olha só que interessante, o líder, ele tendo foco nas pessoas, as pessoas dão resultado. Então, o líder ele tem as duas coisas. Ele foca nas pessoas e as pessoas dão resultado. O chefe, ele foca no resultado, pode até conseguir resultado, mas as pessoas estão desmotivadas. E o turnover é muito grande na mão de um chefe, porque as pessoas, elas entram e saem da equipe porque não conseguem suportar a convivência com esse chefe. Então o chefe, ele só vai olhar para números, só vai olhar para meta, né? Ele não enxerga pessoas, ele enxerga números. Ele olha ali e fala, pô, esse daqui me entrega 15 planilhas na semana. Esse daqui me entrega 3. Então, o 15 planilhas é boa, não tem nem o nome da pessoa. Um líder, ele valoriza o nome. O líder ele vai falar, o Pedro precisa ser reconhecido esse mês, porque ele se destacou, o Pedro entregou 15 planilhas. Então, ele foca nas pessoas, ele foca na equipe. Ele sabe que a equipe é o que vai dar o resultado. O líder, agora o chefe não. O chefe só vê números. O chefe olha para o liderado e já começa a contabilizar números e não tem aquele relacionamento comportamental ali com seus liderados. O chefe, o que ele precisa desenvolver? Ele precisa desenvolver as suas soft skills. Inclusive, eu vou gravar um vídeo falando só sobre as soft skills. Ele precisa desenvolver as soft skills. Quando ele desenvolver, ele vai se transformar num líder. Porque ele vai saber se comportar com as outras pessoas, ele vai saber lidar com pessoas. Agora, o líder ele é diferente do chefe, ele não vê só números, ele valoriza as pessoas, sabendo que são elas que entregam os resultados. Então, por isso que eu disse que o líder ele também tem resultados, porque ele valoriza as pessoas, e as pessoas elas ficam inspiradas a entregar resultado para esse líder, inspiradas a entregar resultado para essa equipe. Por quê? Porque o líder dele, o supervisor, o gerente, o coordenador,
o diretor está enxergando ele, está valorizando ele. Por isso, esse líder ele vai ter mais resultados do que o chefe. O chefe pode ter 1 ou 2 resultados mais que ele. Só que logo a equipe vai ser modificada, o chefe vai ter dificuldade para essa nova equipe aprender. Quando estiver aprendendo, a equipe vai se desfazer de novo, porque os liderados não suportam conviver com chefes. Quarto e penúltimo ponto, imposição e desenvolvimento. Então, o chefe, ele impõe as coisas. O líder, ele foca no desenvolvimento. Por exemplo, o chefe impõe ordem sem ouvir. Eu preciso que a partir de hoje vocês passem em vez de chegar às 8 horas da manhã, comecem a chegar 7 horas da manhã. E ali não dá ouvidos para a sua equipe. Agora, no líder seria diferente. O líder perguntaria, pessoal, nós estamos com uma demanda e eu quero saber se todos conseguem chegar às 7 horas da manhã. Pode ter pessoas ali que precisam levar o seu filho na escola e não tem outra pessoa para levar. E como que uma pessoa vai deixar de levar o filho na escola? Como que vai deixar de cumprir com essa obrigação? Então, um líder, ele pergunta, se todos puderem, todos mudam. Agora, se 1 ou 2 tiver algum compromisso às 7 horas, ele consegue ali ser flexível e falar, então vocês 2 podem chegar às 8, mas os outros eu preciso que cheguem às 7 para nós conseguir cumprir com a obrigação. Então essa é a diferença, né? Que o líder tem uma escuta ativa, o chefe, ele não está preocupado com o que os seus liderados têm a falar. Então o líder, ele escuta, ele orienta, muitas vezes vê o liderado pelo caminho errado, o chefe faz o quê? Fica indignado, resmungando na sala, né? Na sala dele lá pensando, fulano não vai mesmo, não adianta. Eu sabia que não devia investir nessa pessoa. Pô, ele só chega atrasado todo dia. Ou não entrega o serviço no prazo. Só que o óbvio ele precisa ser dito. O liderado precisa ouvir isso. E o chefe não é capaz de chamar o liderado, colocar na frente e ter uma conversa. Falar, João, eu preciso que você passe a chegar no horário. Você não está chegando no horário. E isso tem prejudicado a tua imagem, tem prejudicado a nossa equipe. As pessoas estão olhando isso, estão até indagando a minha liderança. Esse é o papel do líder, mas o chefe, ele não consegue fazer isso. Ele daí começa a tratar a pessoa mal e a pessoa tem que adivinhar o porquê que ela está tratando mal. Porque não tem uma capacidade de se relacionar, de dar um feedback, de conversar. E muitas vezes, acredite, uma conversa resolve. Uma conversa alinha ali e a pessoa, ela muda. Eu já passei por muitas vezes com colaboradores, às vezes, que estavam em falta em algum ponto, e foi uma conversa, ou às vezes 2 conversas. A pessoa mudou de atitude, mudou o seu posicionamento, mudou a sua postura, e mudou também a visão que as pessoas tinham nela. Então, a equipe foi beneficiada e a parte profissional do liderado também foi beneficiada, e a empresa também é beneficiada com isso. Então, o líder, ele escuta, orienta e investe no crescimento do time. Agora, para finalizar, né, o chefe, ele tem medo e é seguido por obrigação ou medo. Né? Ele tem medo, no sentido que eu trago, é que os seus liderados o seguem por medo. Agora, o líder não, porque o líder ele não impõe esse medo. Agora, o chefe ele coloca um medo tão grande nos seus liderados que os seus liderados falam assim, se eu não fizer, eu vou ser mandado embora, eu preciso desse dinheiro. E eu se obrigo a fazer, eu tenho medo do chefe me xingar, eu tenho medo do chefe me humilhar na frente das pessoas, porque o chefe, assim, ele humilha. Ele chega e humilha, ele desmerece as pessoas, ele muitas vezes fala palavrão, né? Ele não reconhece, não elogia, só cobra, e cobra de uma forma, assim, excessiva. Então, os seus liderados o seguem por medo. Agora, o líder é diferente. O líder é seguido por respeito, né? Admiração, confiança. E quando um líder ele consegue atingir esse nível, o líder ele pode pensar assim, eu estou chegando no meu nível de excelência, né? Porque eu comecei lá atrás, muitas vezes as pessoas não me respeitavam, eu fui estudando, eu fui treinando, eu fui me dedicando, eu fui ouvindo mais, eu fui orientando, eu fui ensinando, e as pessoas viram a minha dedicação. Os meus liderados viram o meu empenho, e por eles enxergarem esse empenho, hoje os meus liderados, eles me respeitam, eles me admiram e eles têm confiança em mim. Então, o que eu quero deixar nesse vídeo para vocês é que você precisa ter essa visão. Você precisa ser um líder. Os seus liderados, eles querem um líder. Todo ser humano tem a necessidade de seguir um líder. Você pode perceber, você segue algum líder. Todos procuram, em algum ambiente, procurar alguma pessoa para seguir.
Eles não querem seguir um chefe, eles querem seguir um líder, alguém que tem uma visão, alguém que dê uma visão de futuro, alguém que inspire, alguém que dê exemplo para eles, alguém que se dedique, que se doe pela equipe. E essa pessoa é você. Essa pessoa é você que está aqui assistindo esse vídeo. Se você está até aqui assistindo esse vídeo, é porque você está se dedicando pela sua equipe, porque você quer entregar o melhor para a sua equipe, porque você não quer ser um chefe, você quer ser um líder. E eu te agradeço por você estar aqui. Eu também peço para que você se inscreva no canal, para que você curta, comente se você já passou por algum momento de chefe, se você já teve um chefe ou algum líder que te inspirou, comente alguma coisa aqui para que o YouTube também entregue para mais pessoas esse vídeo, que mais líderes sejam impactados, mais pessoas saiam do papel de chefe e entrem no papel de líder. Valeu!